Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Renato Evangelista aqui com vocês para mais uma lição bíblica da nossa querida EBD, terceiro trimestre de 2020, das Assembleias de Deus Alcançando Nações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha e ativa o sininho para estar recebendo sempre boas e excelentes informações que a gente traz aqui acerca da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Hoje nós iremos estudar a lição de número 9, a lição que fala como vencer as oposições à obra de Deus. Lembrando aos irmãos que a gente está estudando a lição do terceiro trimestre, como eu falei para os irmãos, a lição que fala, cuja temática eu vou deixar aqui na lateral, aqui para os irmãos estar acompanhando. Eu sempre deixo todo o tutorial, eu sempre deixo que essa lição do terceiro trimestre, que é os princípios divinos em tempos de crise, e hoje nós iremos estudar a lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Eu vou deixar aqui na lateral com os irmãos, rolando, amém? Para os irmãos estar acompanhando aqui na lateral, os irmãos podem estar verificando, eu sempre vou estar passando aqui o mouse e verificando, e os irmãos acompanhando a leitura juntamente conosco. Amém? Vamos iniciar com o texto áureo, irmãos. O texto áureo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso está em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 37. A verdade prática dessa lição diz: quando depositarmos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A leitura bíblica em classe, ela está em dois livros, em Neemias e João. Vamos começar com Neemias, a começar do capítulo número 4. Neemias 4 e 8 diz-nos assim: e ligaram-se entre si todos, para que virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Verso 10. Então, disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. O verso número 11. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Verso 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. O verso de número 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por trás do muro e dos altares, e pus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. Verso de número 14. E olhai, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Verso 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Verso 16. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Verso 17. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Verso 18. E os edificadores, cada um traziam a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e os que tocavam uma trombeta estavam junto comigo. Verso 19. E disse:
eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Verso de número 20, e o último, de Neemias. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Agora, a Epístola de João, capítulo 4, verso 4, diz assim: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 5, diz assim: Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém, irmãos? Vamos fazer a introdução dessa lição, mas eu gostaria logo de falar com os irmãos o ponto central. O ponto central dessa lição diz assim: jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Importa e necessário se faz a fé. E fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. E é a prova daquilo que a gente não está esperando, mas a gente acredita que vem. Certo? Fé é você acreditar que você já tomou posse de algo que nasceu primeiro aqui na sua mente, tá? Você imaginou, você acreditou e você está exercendo aquilo que Jesus falou: em tudo dai graça. E é através da graça, da gratidão que você exerce todo o santo dia a sua fé. Quando a gente acorda pela manhã e a gente agradece ao Pai pelo pão de cada dia e por mais uma oportunidade de vida, você já está exercendo a sua fé, a sua confiança no Todo-Poderoso. Irmãos, o princípio da gratidão, ele é o princípio que rege a nossa fé. É quando a gente diz: Senhor, você não tem a casa que você quer ainda materializada, mas você já tem ela na sua mente e você já está glorificando a Deus pela bênção que o Senhor já trouxe na sua vida. Porque fé é crer sem ver. Amém, irmãos? Vamos para a introdução, para a gente introduzir a lição. Na lição 7, observamos que a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Irmãos, essa lição, ela traz uma lição de batalha, tá? A nossa luta, lembrando, não é contra a carne, nem contra o sangue. A gente vê isso em Éfeso, que é a próxima lição que nós estudaremos. Essa luta aqui é contra as potestades e contra as hostes, os principados do maligno. Quando Daniel orou 21 dias, a Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele se prontificou a orar, o anjo Gabriel já ia descer para entregar a mensagem. Mas o príncipe do rei da Pérsia e o príncipe do rei da Grécia, dois demônios, príncipes poderosos, impediram que Gabriel descesse, porque Gabriel não é anjo de batalha. Ao 21º dia, Miguel, o arcanjo Miguel, que a Bíblia o trata no singular. Se tem outro arcanjo, a nossa Bíblia não nos entrega essa descrição, só entrega no singular, o arcanjo Miguel. Ele desce, abre caminho. Eu acredito que quando os anjos, alguns teólogos falam, viram Miguel, tiveram um temor, medo e abriram o caminho para que o anjo Gabriel descesse e entregasse a mensagem a Daniel após 21 dias. Então, irmãos, as potestades, elas ficam nos ares, certo? Impedindo muitas vezes que a nossa bênção desça e que a nossa oração suba, mas porém a nossa oração, ela é enraigada pelo sangue de Jesus e hoje não existe mais nenhum bloqueio, porque uma vez que o véu foi rasgado do alto a baixo e nós hoje temos acesso direto ao Santo dos Santos. Hoje nós temos acesso direto a Deus através do querido Espírito Santo pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Amados irmãos, vamos começar com o tópico de número 1, que fala o seguinte: qual a procedência desses ataques? Aqui, deixa eu dar 4 tópicos aqui com os irmãos, amém? E pontuar cada um deles.
Primeiro, subtópicos, né? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso a gente vai ver lá em Efésios 6 e 12. Portanto, nossa luta é antes de tudo espiritual. O inimigo visível são meramente instrumentos do demônio, né? Os quais nos atacam. É como Jesus falou, a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Infelizmente, quando a gente dá lugar ao inimigo, a certas situações, a gente termina, né, por setas malignas virando instrumento do demônio, muitas vezes de forma que a gente não perceba. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Irmãos, quando Jó, né, quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, no meio dos filhos de Deus veio Satanás. E Satanás, quando ele se porta a Deus, Deus diz para ele: vê o meu servo Jó, servo bom e servo fiel. Olhe, observe os irmãos, que quando Satanás vai à presença do Senhor, ele vai junto com os filhos de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, dentro do nosso meio, sempre tem aqueles que terminam dando lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Aí nós temos que vigiar e orar sempre, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, ela é contra os principados e contra as potestades nas hostes malignas da maldade, os quais atacam desde que Lúcifer caiu no pecado do céu e foi expulso de lá. Ele tem sido adversário de Deus e da sua obra. 1 Pedro 5,8. O ponto subtópico ponto 2 diz assim: qual a origem que a Bíblia dá diante desta luta? Então ela diz: portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais, A, resistir no dia mal, o B, tendo feito tudo, o C, ficai firmes. Efésios 6 e 13. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, ela não aconselha fugir da luta, mas sim ficarmos firmes, resistir e vencer o maligno. Isso está em Tiago 4 e 7. Amém, irmãos? Então devemos nos revestir de todas as armaduras de Deus, para que possamos vencer no dia mal. O ponto 3, o subtópico ponto 3 do tópico 1 diz assim: nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz se chama fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5,5. A gente acabou de ler isso na leitura bíblica em classe. Aqui, o último verso: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amados irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Que a Bíblia diz que aquele que milita a boa milícia da fé toma posse da vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Gálatas 3, 2 e 5. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível você agradar o Senhor duvidando, não acreditando. Nem que você chegue para o Senhor e diga: Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Mas seja sincero com Deus, porque a tua fé, a tua gratidão, a tua forma de enxergar que você já tomou posse, acreditando que o seu Deus é dono de tudo e de todas as coisas e pode te entregar, isso sim move o coração de Deus. Devemos não temer, mas crer somente. Não deis lugar ao diabo. E é isso que eu vim falando aos irmãos nos tópicos anteriores. Ponto 4. Nessa luta as armas devem ser espirituais. 2 Coríntios 10 e 4. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, por muitas vezes leva-nos a dar lugar ao inimigo. Irmãos,
Se você, olha a mensagem de Deus aqui para nossas vidas. Se você entregou no altar do Senhor, no altar de Deus, alguma coisa, e você pela fé já está agradecendo que o seu Deus, ele é eficaz para fazer, então não lute com o seu braço para você tentar dar um empurrãozinho e ajudar o Senhor. Porque o nosso Deus, ele é o Deus que opera o impossível. E o nosso Deus, ele é o Deus que ele peleja por nós. Mas o nosso Deus, irmãos, ele batalha as batalhas certas. Ele trava as lutas certas. Ele faz as coisas no momento certo. Se você entregou nas mãos do Senhor, então está nas mãos do Senhor. Ele vai fazer como lhe apraz, da forma como lhe convém. Então, descansa o teu coração. Se refugia e descansa o teu coração na sombra do Altíssimo. E descansa, porque se você entregou, se você acredita que Deus vai fazer, então não haja com o seu braço. Deixa Deus resolver. E aquilo ali, entrega a Deus como resolvido pelo agradecimento e segue tua vida, porque já está resolvido em nome de Jesus. Amém? Síntese do tópico 1 diz: a nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos do demônio, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. Vamos introduzir agora o tópico de número 2, que diz: o inimigo procura atingir a nossa fé. Irmãos, subtópico 1 diz assim: o inimigo ataca com a arma do desprezo. A gente vai ver várias armas que o inimigo ele se utiliza, tudo no intuito de barrar a sua fé. A primeira arma usada pelo inimigo, pelo povo de Deus, foi o desprezo. E diziam: que fazes esses fracos judeus? Neemias 4:2. De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então eu sou forte. Irmãos, nós podemos todas as coisas. Eu vou repetir para você entender pela segunda vez. Nós podemos todas as coisas. Eu vou repetir pela terceira vez. Eu e você, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então não existe nada para Deus impossível. As coisas só é impossível até que alguém venha e faça. As coisas só é impossível na nossa mente. Mas para o nosso Deus não existe o impossível, existe o alcançável. O nosso Deus não entende o que é impossível, porque para ele tudo é resolvível, tudo é possível. Então, queridos irmãos, que essa lição abra nossa mente para a fé e para a gratidão, e que possamos sair dessa lição com a fé inabalável na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Olha as armas que o inimigo usa, o desprezo. Quantas vezes nós passamos desprezo pela nossa fé? Quantas vezes nós passamos desprezo? Nós olhamos para a situação e nós fazemos como aqueles 10 espias, né, que olharam a terra, viram o gigante e disseram: nós somos gafanhotos diante dele, não tem como a gente vencer. Não escutaram Caleb, não escutaram Josué, que diziam: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não tem mais. Mesmo ele dando isso, o povo ficou temeroso por conta dos 10 espias. Então que os nossos olhos hoje sejam ungidos pelos olhos da fé e que possamos enxergar o problema pequenininho, irmãos, em relação ao tamanho gigantesco do nosso Deus, que segundo Naum, tem a terra como o escabelo dos seus pés. Ele tem a terra como um banquinho para colocar os pés. E a Bíblia diz que as poeiras são o pó dos seus pés. Olha o tamanho da grandeza do nosso Deus, que a Bíblia diz que o terceiro céu é o seu trono. Ele senta nas mais altas e mais altas nuvens. O Altíssimo, ele está acima de tudo e de todos. O nosso Deus, ele é tão grande, irmãos, que alguns trechos bíblicos traz
que ele reserva todas as águas do mar na sua taça e pesa os montes nas suas balanças. O nosso Deus, ele é tão grande que ao mesmo tempo ele cabe dentro do meu e do seu coração através do querido Espírito Santo. Então não existe problema difícil para o nosso Deus. Não existe problema difícil. O problema muitas vezes está difícil na minha e na sua mente, mas que seja quebrado hoje pela fé e que você possa acreditar que tudo é possível se você acreditar agora que já está resolvido e já está feito em nome do Senhor Jesus. O ponto 2 diz: o inimigo ataca também com escárnio. Olha os pontos para desanimar a sua fé: desprezo, escárnio. Trata-se de uma arma que o inimigo da obra de Deus tem usado em todos os tempos, quando o servo de Deus sofre escárnios, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é que os fiéis sempre tiveram que suportar. No mesmo Jesus escapou do escárnio e disse: se acharem Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Isso faz parte da cruz. Devemos aceitar quando seguimos a Jesus. O que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Irmãos, escárnio é uma arma que vem para trazer desânimo ao povo de Deus. E que nós aqui quebramos isso no nome do Senhor Jesus pela fé. Ponto 3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões do pó e as pedras que foram queimadas. Neemias 4:2. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamou, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, e Deus iria com ele, Êxodo 3:2, e que Deus seria a sua boca, lá em Êxodo 4:12, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra de Deus? Quem faz a obra é Deus. Mas ele usa instrumentos, ainda que esses sejam pequenos e as tarefas sejam grandes. Então, irmãos, que possamos, a partir de hoje, enxergarmos qualquer dimensão minúscula diante do tamanho do nosso Deus. Amém? Ponto 4. O inimigo usa contra nós boatos e mentiras. Por isso que entre os 10 mandamentos, hoje existe um, irmãos, que é uma arma que é muito aferida e usada hoje em dia para derrubar. A gente vê isso na mídia, a gente vê isso constantemente em várias camadas da sociedade que fala sobre falso testemunho, mentiras, boatos. Isso destrói muitas vezes em reputações. Mas os samaritanos tentaram espalhar essa calúnia contra Neemias. E Neemias era o líder que foi designado para a construção do muro, não do templo. O templo foi Esdra, do muro. Porém, irmãos, o inimigo usou de arma para tentar derrubar o cabeça dali, o líder, dizendo: olha, ele quer se tornar rei, ele quer constituir isso aqui para se tornar um rei. E Neemias, ele se volta para o povo e diz: o que eles dizem é inveja e mentira. Não vos dei ouvidos. E Paulo escreveu assim, tornando-os recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, e por infâmia e por boa fama. Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas, alegrem-se e exultarem, e não atentarem para o que se fala deles. Mateus 5, capítulo 5, verso 11 e 12. Então, irmãos, essa arma da mentira e dos boatos é uma arma que Satanás tem usado muito nos dias atuais. Por isso que a Bíblia constantemente manda a gente vigiar e a gente orar para que a gente não dê lugar ao diabo. Como assim? Existem situações, irmãos, que muitas vezes nós entramos por não vigiar. Então que Deus possa nos enriquecer nessa lição de plena sabedoria e abrir a nossa mente e os nossos olhos para que possamos enxergar
tudo daqui para frente, que possamos seguir uma vida de retidão e mais edificante na obra do Senhor, acreditando piamente, sem duvidar no nosso coração, que o nosso Deus ele é capaz de fazer tudo por mim e por você. Amém? Ponto 5. O inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém tentaram fazer o mal a Neemias, insistiram na proposta, mas o convite repetidamente ele foi recusado por Neemias, que Neemias eu estou fazendo uma grande obra, não podereis descer. Neemias 6:3. Irmãos, tomando como tópico essa aqui, é importante eu e você ocupar a nossa mente e não deixar a nossa mente vazia, porque já dizia Freud, mente vazia é depósito de lixo, e Martim Lutero escreveu, mente vazia é oficina para Satanás. Que a nossa mente possa ser preenchida pela palavra do Senhor. Se vier na sua cabeça um dado inflamável do maligno, uma seta para você duvidar de algo, repreende. Está repreendido esse pensamento em nome de Jesus. Eu sou um vencedor. Eu sou uma vencedora. Eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Quando a seta vier para tentar te jogar para baixo, para dizer que você não pode, repreenda em nome de Jesus. Porque você pode tudo, meu amigo e minha amiga. Você pode tudo, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Simplesmente creia que o nosso Deus é capaz de fazer tudo e todas as coisas. Ponto 6. O inimigo usa como armas as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra ele, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, disse Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Neemias 4:9. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Neemias 4:13 e 20. Amém? Síntese do tópico 2 assim: o inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira, do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz, que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Amém, irmãos? Vamos para o ponto de número 3, o tópico número 3, para encerrar. Tópico 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? O ponto 1 diz assim: os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse ao inimigo: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias capítulo 2 e versículo número 20. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza nos guarda de precipitações e de falarmos impensadamente. Podemos assim governar o nosso espírito. Irmãos, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Se você está na vontade de Deus, então descanse. Não se preocupe com nada. O meu e o seu Deus, ele é o Deus que providencia todas as coisas. A Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você está na vontade de Deus, então descansa, só agradece. Exerce a gratidão. Diga, meu Deus, muito obrigado, porque eu sei que tu já resolveste esse problema, porque o teu Deus é o Deus que peleja por você. O ponto 2, os judeus venceram pela oração. Olha como é forte a oração. Neemias era homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Ouve ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Neemias 4:4, 6:14 e 13:29. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exorta a orar, também promete nos responder em oração.
Irmãos, o nosso Deus é um Deus que responde. A oração, ela move a estrutura de Deus. A fé, ela faz com que Deus se levante. Quando você ora, quando você faz como Jesus entra no teu quarto, ora em segredo ao teu Pai Celestial, e o teu Pai Celestial que te ouve em segredo certamente te ouvirá. Certamente fará o que apraz o teu coração. Ponto 3. Devemos também orar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Às vezes você está no trabalho, você está conectado com Deus. Você está muitas vezes num ônibus, você está conectado com Deus. Você está dirigindo, você está conectado com Deus. Você está almoçando, você está conectado com Deus. Você está numa roda de amigos, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você está conectado com Deus. Então que o meu e o seu ambiente seja um ambiente de conexão com Deus. E que essa oração ela seja sem cessar. Irmãos, orar não é simplesmente orar de joelhos. É você estar deitado, você está andando, você está trabalhando. E não é simplesmente você estar de olhos fechados. Porque não se ora dirigindo o carro de olhos fechados. Você ora dirigindo o carro de olhos abertos, observando a estrada. Mas você está conectado com Deus. E que essa oração, que essa conexão, a partir de hoje, ela seja plena em nome do Senhor Jesus. Jesus deixou o nosso mesmo ensino e falou-nos da necessidade de perseverarmos em oração, usando para isso uma parábola. Está lá em Lucas 18:1. Paulo exortou os Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. E aos Colossenses ele escreveu: perseverar em oração. E o que é então uma perseverança em oração, se não uma insistência, queridos irmãos? Aí ele trata vários pontos aqui, o autor. É impedir que alguma coisa nos estorve da oração. Encontrando-nos apenas a oração, precisamos de uma espécie de autodisciplina, de autocontrole sobre nós mesmos. Aí ele fala, dá um exemplo de Marta, né, que ela escolheu, Jesus falou para ela: Marta, essas coisas, que coisas de tarefa de casa, sempre vão acontecer. Já a minha presença não. E o ponto B é persistir em oração, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Aí Daniel orou 21 dias, mas a resposta veio, né? A Bíblia, aí como eu falei para os irmãos na parte aqui anterior. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Isso está lá em Lucas 18:1 e 6. A perseverança em oração, irmãos, ela é fundamental. Porque desde o primeiro dia que você começa a orar, o nosso Deus ele já se levanta para resolver a sua situação. O ponto C é orar até que venha a resposta. Devemos orar até que venha a resposta. Jesus orou 3 vezes pela mesma coisa. Paulo orou 3 vezes também pela mesma coisa, até que Deus respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse, choveu. Os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu do céu, lá em Atos 1:14 e 2:1 e 4. D é a prova de que o Espírito Santo opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos em nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se ocupa acerca de posição do nosso corpo, isso é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé, não importa. Se você está em comunhão, o Espírito Santo, ele interpreta os nossos gemidos inexprimíveis, ele nos ajuda em oração. Isso é o segredo que estamos sempre orando, dar liberdade ao Espírito e ele levantar-te-á para essa gloriosa vida em oração. Aleluia! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O resumo do tópico 3 diz: Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por ele. Essa certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo possa, escrever nas tábuas dos nossos corações essa poderosa e maravilhosa lição que a gente estudou hoje, a lição de número 9. Amém? Se os irmãos, mais uma vez, não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se os irmãos ainda não ativou o sininho, ativa, deixa esse like, é muito importante nesse tutorial aqui. Amém, irmãos? Agradeço demais por você estar aqui. A Assembleia de Deus Alcançando Nações agradece a sua participação.
E em nome de Jesus, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família e que faça prosperar na sua terra, na sua fazenda. Amém? Até a próxima e muito obrigado.